Então, pessoal, primeiro eu quero conversar com vocês sobre o nosso segundo trimestre, tá? Este aqui, né, se vocês abrirem lá o plano de ensino, vocês vão ver qual é a nossa avaliação do segundo trimestre, tá? Que eu tinha dividido em 4 trabalhos, tá? E a nota dos Kahoots também, certo? Porque a minha ideia inicial era a gente pegar e fazer um projeto inteiro de um prédio. Aí depois, refletindo, vi que ia ser muita coisa para vocês fazerem, daí agora eu estou dividindo por atividades, né? Então, por exemplo, aqui o trabalho 1 é referente à previsão de carga, é dimensionamentos de condutores e eletrodutos, que seria a atividade 10, tá? Aí, o que eu estou pensando é, hoje eu vou falar para vocês sobre esse trabalho 3 aqui, tá? E como a gente não fez um trabalho completo, eu estava pensando em não fazer esse trabalho 4, que são as plantas, que seria então quando a gente voltasse presencialmente, que a gente desenharia, tá? Bom, mas a gente não fazer essa parte aqui do trabalho 4, e daí cada um desses trabalhos, na atividade 9, atividade 10 e atividade 11, valerem 3 pontos. O que vocês acham? Tá? Se não quiserem mudar, sem problemas, tá? Mas aí minha ideia era isso, dividir só em 3. Peraí que eu quero. Passar de um avião. A gente dividir em 3 trabalhos. Dividirmos em 3 trabalhos no Incrível. trimestre, tá? Então a gente conseguiria, por exemplo, ter toda a nota do segundo trimestre já agora, tá? A gente não precisar ter essa parte no período presencial desse trimestre, tá? E daí cada um aqui vale 3 pontinhos, tá? Não mais 2,25. Se todo mundo concordar, a gente pode fazer isso, se não, não, tá? Eu vou falar com o departamento de ensino também para fazer essa modificação. O que vocês acham? Pode ser para vocês? Acham que fica ruim? E aí? Acho que fica legal, sabe? Porque daí a gente já tem a nota já. Não tem que ficar esperando voltar. Isso. No caso, a atividade 9 e 10 é que vocês têm que entregar até amanhã. E daí eu já falo aqui sobre o que seria esse trabalho 13 aqui, que seria a atividade 11, tá? Mas então, minha ideia, eu até vou modificar lá no Classroom, tá? De cada um valer 3 pontos ao invés de 2,25, tá? Então, vai ser atividade 9, 3 pontos, atividade 10, 3 pontos, atividade 11, 3 pontos, Kahoots, 1 ponto ainda, tá? Tranquilo? Alguém não concorda? Alguém acha que fica ruim? Tá? Ok, então vou conversar com o departamento do ensino e vou mudar a nossa avaliação, tá? Eu já vou falar, porque eu tive uma ótima ideia sobre esse nosso trabalho 3 aqui. Perfeita a minha ideia, tá? Então, vocês vão ver que a gente vai ser bem fácil de vocês fazerem esse trabalho aqui, tá? Mas, primeiro, então, beleza. Né? Se ninguém tem nada contra, a gente então passa a ter 3 trabalhos aqui no segundo trimestre, cada um com peso 3, tá? Até segunda eu já corrijo o que vocês me mandaram, então eu nem mexi nos que estão lá, que vocês já enviaram no Classroom, caso alguém queira trocar, caso alguém queira modificar, que nem semana passada a gente falou sobre a atividade 9. Então, se alguém quiser mudar seu envio, tá? Pode mudar, tranquilo. Eu só vou corrigir final de semana, semana que vem, tá? Então, beleza, se vocês quiserem mudar lá, se não quiserem mudar, tranquilo também, tá? Já vai estar lá quando for corrigir, certo? Eu quero falar um pouquinho, então, sobre a atividade 10, tá? Que é a que vocês também têm, acho que até amanhã que eu coloquei, né, para vocês não entregarem, mas aí só para a gente tirar dúvidas. Então, se alguém está fazendo, tem alguma dúvida, se alguém já fez, o que ficou confuso, a gente vai conversando, tá? Que daí acho que fica mais claro, né, para vocês fazerem depois. Então, deixa eu achar ela aqui. Aqui. Este aqui, né, pessoal, é o trabalho que vocês têm que me entregar, certo? A atividade 10, tá? Que é da parte de dimensionamento, tanto de condutores quanto de eletrodutos, tá? Então, o primeiro pedaço aqui, né, o primeiro exercício era para dimensionar um eletroduto, tá? Então, dimensione o trecho de eletroduto de aço carbono pesado mostrado na figura abaixo. As informações sobre os circuitos estão listadas abaixo, tá? Então, ó, a gente tem 2 circuitos passando aqui, tá? E eu tenho todas as informações dos condutores, ó. Por exemplo, aqui o circuito 1, ó, são condutores de 750 volts, tá? O cabo FMAX Green de 2,5, tá? Quais condutores estão passando? Bom, a gente tem que olhar aqui, né? Ó, temos, então, 2 fases
e um retorno, tá? Então, eu sei que tem 3 condutores aqui do circuito 1, tá? Por quê? Vamos voltar aqui na parte de dimensionamento de eletrodutos, né? O que a gente tem que saber? A gente tem que saber qual é a área dos condutores, né? Para a gente fazer esse cálculo. Então, como eu sei qual é a área dos condutores, eu tenho que vir nessas tabelas aqui, ó. Por exemplo, deixa eu colocar metade da tela cada coisa. Eu já estou dando um spoiler do que eu quero falar com vocês depois. Calma. Aqui. Tá. Opa, não é isso. Aqui, tá? Então, ó, para a gente calcular a área, que tem que ser a área externa, né, a gente tem que consultar as tabelas referentes aos condutores. Então, por exemplo, ó, vocês sabem que esses condutores aqui são todos de 750 volts, então é essa tabela aqui que vocês têm que olhar, tá? Aí vocês têm que ver o tipo de cabo. No caso, isso aqui são AFO Max Green, ó, que é essa coluna aqui, ó, tá? Que seleciona tudo, mas essa aqui. Ó. E para saber, então, qual é a área externa, é só ver pelo tamanho do fio, né? Pela área, ó. Por exemplo, o de 2,5 tem, ó, 9,62 milímetros quadrados, tá? Então, essa área externa que vocês vão usar desse. Como eu sei, eu tenho que fazer o somatório total da área dos condutores. Então, se no circuito 1 eu tenho 3 condutores, eu tenho que fazer 3 vezes 9, mais, né? Aí no circuito 2 também são esse mesmo tipo de cabo, porém de 10 milímetros, né? Então, a área externa aqui, ó, vai pegar 27,34 e multiplicar por quanto? Daí vamos ver, ó. No circuito 2 temos um neutro e 2 fases, então também vou multiplicar por 3, tá? Então, a área externa vai ser lá, 3 vezes 962 mais 3 vezes 27, mais a área do condutor terra, tá? Que o terra também é o mesmo do circuito 2, né? Então, na verdade, é só multiplicar do circuito 2 por 4, tá? Aí vocês já vão saber qual é a área externa, certo? Então, esse é o primeiro passo para a gente dimensionar os eletrodutos, saber qual é a área externa dos nossos condutores, tá? Com essa área externa, a gente vai jogar nessa equação aqui, tá? Que é 4 vezes o somatório da área externa dos condutores, tá? Que a gente já fez lá, 3 vezes 9 mais 4 vezes 27, dividido pela taxa de ocupação vezes π. Daí, o que a gente precisa saber também? A taxa de ocupação. O que depende da taxa de ocupação é quantos condutores estão passando nesse eletroduto. No caso aqui, a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 condutores passando. Então, a gente vai utilizar a taxa de ocupação de 0,4, né, de 40%, que é de 3 ou mais condutores. Se a gente tivesse só 1, a gente utilizaria 0,53. Se a gente tivesse 2, a gente utilizaria 0,31. Como tem 3 ou mais, a gente usa 0,40, tá? Então, vejam, são informações bem básicas que vocês precisam para chegar nesse cálculo aqui, né? Só lá calcular a área externa dos condutores e ver qual é a taxa de ocupação, que depende de quantos condutores estão passando ali. Tá? Então, beleza. Já sabemos, né, qual é o mínimo, né, do diâmetro interno que esse nosso eletroduto tem que ter. Bom, ok, beleza. Mas agora eu preciso saber qual eletroduto é, né? Eu preciso saber qual é, quantos milímetros eu vou colocar, ou quantas polegadas, né? Que eletroduto eu vou colocar. Já fiz esse cálculo aqui, agora eu vou dimensionar, então, ver qual eletroduto eu vou colocar. Aí eu tenho que entrar na tabela dos eletrodutos, ao invés da tabela dos condutores. Aí, que nem aqui, ó, eu escrevi, né, um eletroduto de aço carbono pesado, tá? Então, ó, essa tabela aqui, por exemplo, é de eletroduto rígido, tá? Então, não é essa aqui. Se vocês verem, ó, aqui eu tenho uma tabela dos eletrodutos de aço carbono, tá? Então, é nessa tabela aqui que a gente tem que consultar, tá? Aí, como a gente faz? A gente sabe aqui, ó, por exemplo, esse diâmetro, deixa eu dar um zoom para vocês verem. Esse diâmetro que tem esse diâmetro que tem aqui é o diâmetro nominal do eletroduto, tá? Por exemplo, lá 25 milímetros. Mas não quer dizer que essa seja o diâmetro interno do eletroduto. Não quer dizer que, por exemplo, se no cálculo anterior, né, eu achei diâmetro interno tem que ser maior que 20. Ah, então eu vou usar de 25? Não sei, a gente tem que fazer um cálculo antes de escolher o eletroduto, tá? Qual é esse cálculo? Eu tenho que calcular qual é o diâmetro interno do eletroduto aqui, tá? Como eu faço isso, ó? Por exemplo, eu quero saber se o meu eletroduto de 25 milímetros dá para essa minha aplicação, tá? Então, ó, eu venho aqui, né, nessa linha do eletroduto de 25, vejo qual é o diâmetro externo dele, tá escrito aqui, ó, então, ó, é 33,4, daí eu coloco aqui nessa equaçãozinha, ó, então vai ser 33,4 menos a variação. O que seria a variação? As peças não vão ser exatamente iguais, né, pessoal? Sempre com a fabricação, a gente pode ter uma medida um pouquinho maior, uma medida um pouquinho menor, tá? Então, essa é uma variação de fabricação.
No caso aqui, ó, é de 0,38 milímetros, tá? Vejam, então, essa variação não é nem de 1 milímetro, né? É um valor muito pequeno, tá? Então, diminua aqui a variação, né? Então, 33,4 menos 0,38. E aqui, ó, menos 2 vezes a espessura da parede, tá? Que é o eletroduto, né? Ele é um cano, certo? Então, essa parede ela pode ser mais grossa ou mais fina, tá? No caso aqui, como é a pesada, ó, a gente tem aqui do ladinho, né, a espessura também, ó. Aqui no caso, ó, se fosse a extra, seria 3 milímetros, a pesada 2,25, 2,65, tá? Então, aqui vocês vão fazer 2 vezes 2,65, tá? Por quê? Porque tem em cima e tem embaixo, né? Tá? Assim, vocês encontram qual é o diâmetro interno do eletroduto D25, tá? Ou de qualquer outro, tá? Só daí vocês vão utilizar medidas diferentes. E daí, com essa medida, né, com esse diâmetro interno que vocês calcularam, vocês têm que ver se esse valor ainda é maior do que o que vocês calcularam aqui, né, lá com a área do condutor e com a taxa de ocupação. Se for maior, vocês podem utilizar esse eletroduto. Se for menor, não, né? Porque daí o diâmetro interno é menor do que o que vocês calcularam pela área externa dos cabos, tá? Então, basicamente, é isso que vocês têm que fazer aqui, tá? Primeiro, calcular a área dos condutores, ver qual é a taxa de ocupação. Depois, né, ver qual é o eletroduto, escolher um aqui, calcular esse diâmetro interno dele e ver se esse valor ainda é superior ao que vocês já calcularam com a área externa dos condutores. Se for superior, vocês podem utilizar, se não, não. Claro, sim, se ficar muito alto, muito maior, aí tentem calcular de um eletroduto menor, né? Que a gente também não quer superdimensionar, certo? A gente não quer ter um eletroduto gigante lá que vai passar bem poucos condutores dentro. Então, a gente sempre tenta pegar o imediatamente superior, tá? Então, esse primeiro exercício aqui, que é o dimensionamento dos eletrodutos, é esse o procedimento para fazer. Minha pergunta é, alguém ficou com uma dúvida aqui no cálculo, alguém não entendeu, alguém já tentou fazer, achou confuso alguma parte? Eu achei bem entendível. Você tem que me entregar amanhã, tá? Lembrem disso. Só falando outro exercício aqui, então, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Ou alguém achar, quando eu estava fazendo, professor, eu me confundi em tal parte, foi difícil para mim. Falem agora, a gente já vai ajudar os outros colegas aí, né? Se vocês forem ressaltando o que vocês acharam mais difícil, assim. Tem um exercício aqui da lista, que é o 3, ó, que tem que só determinar o diâmetro interno útil de um eletroduto de PVC rígido roscável de 60 milímetros classe B. O que eu tenho que fazer aqui, ó? Só aplicar essa equaçãozinha aqui embaixo, ó. O diâmetro interno útil, né? Só eu pegar, por exemplo, isso aqui daqui, ó, é um eletroduto de PVC rígido roscável. Então, eu vou utilizar essa tabela aqui, ó. Então, eletroduto rígido roscável, ó, aqui debaixo, né? 60 milímetros. Então, ó, é essa linha aqui embaixo, ó. Aqui, 60 milímetros, eu pego, ó, diâmetro externo menos variação, menos 2 vezes a espessura da parede, como ali é classe B, né? Eu vejo aqui na última coluna, tá? Então, aqui, ó, nem 2 minutos você já resolve aqui o exercício 3, tá? É só aplicar aquela equação que eu já recente tinha mostrado para vocês para ver qual é o diâmetro interno útil do eletroduto, tá? E aí, tem outro de eletroduto que é o exercício 2, tá? No exercício 2, vocês têm que dimensionar primeiro o condutor e depois o eletroduto, tá? Então, primeiro, ó, por exemplo, aqui que vocês têm que dimensionar é do circuito 1, tá? Os condutores do circuito 1. Todos os outros, 2, 3, 4, já estão aqui, né? Já tem a especificação, tá? Então, tem muito avião aqui. Então, vocês têm que primeiro dimensionar o circuito 1, aí com o circuito 1, né, e com as informações dos outros, vocês já sabem quais são as áreas externas dos condutores, e aí vocês conseguem dimensionar o eletroduto, tá? Aí, então, aqui no circuito 2, no exercício 2, tem uma parte de dimensionamento do condutor, no exercício 4 também tem dimensionamento de condutor, tá? Que daí eu vou falar um pouquinho agora, então, como a gente faz esse dimensionamento dos condutores. Tudo certo do eletroduto? Alguém não entendeu alguma coisa? Alguém ficou com dúvida na hora de fazer as questões ali? Ok. Tá. Quando a gente vai dimensionar os condutores, então, a gente pode fazer por 3 critérios, né? Um desses critérios é a capacidade de corrente, tá?
Então, por exemplo, que nem aqui no exercício 4, dimensiona os condutores pelo critério da capacidade corrente e pelo critério da queda de tensão, tá? Então, vocês têm que fazer das duas maneiras, certo? O que acontece? A gente faz de uma, a gente faz de outra, e daí a gente vê em qual dos jeitos a gente encontrou o condutor de maior área, tá? De maior bitolo. E aí é esse que a gente vai utilizar. Por exemplo, pela capacidade de corrente eu achei um de 10 milímetros. E pela queda de tensão, achei um de 6 milímetros. Qual que eu vou usar? Vou usar o de 10, tá? Então, a gente verifica, né, se o condutor atende esses dois casos e utiliza ele, sempre o maior. Por quê? Porque às vezes eu vou escolher, por exemplo, 6 milímetros, ok, capacidade de corrente vai dar, mas queda de tensão não, tá? Então, eu preciso atender tanto capacidade de corrente quanto queda de tensão, por isso que a gente tem que verificar os dois. E também a seção mínima, né? Então, por exemplo, aqui, ó, aqui eu sei que a minha potência é de 10.000 watts, né? Então, provavelmente não é mais iluminação, tá? É força. Então, eu sei que no mínimo vai ser o condutor de 2,5, tá? Não vai ser menor que 2,5. Que nem aqui no 2 também, tá? Aqui eu tenho que ligar, acho que um chuveiro. Eu acho que eu não falei o que é, tá? Mas também, é força, né? Então, no mínimo 2,5 eu sei que vai ser, tá? Não vai ser menor que isso. E aqui, ó, tanto o exercício 2 quanto o 4 vão ser a mesma coisa que vocês vão fazer, tá? O procedimento em si é o mesmo. Então, eu vou falar mais só, sei lá, sobre o 4 aqui, só para utilizar como exemplo. Tá, o que a gente precisa saber primeiro? Qual é o método de instalação? O que é isso? Onde esse circuito vai ser instalado? Por exemplo, aqui, ó, vai ser instalado numa bandeja perfilada, tá? Então, tem que vir aqui nessa tabela e ver qual é o método da referência para a bandeja perfilada. Se vocês olharem aqui, ó, aqui, ó, o C, né, ó, cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja não perfurada, perfilada ou prateleira, tá? Então, beleza. É esse, né? Tá? Então, o método de referência aqui no meu exercício 4 é o C, tá? Então, eu vou utilizar lá, quando eu precisar consultar a tabela, eu já sei que eu vou procurar na coluna do C, tá? Aqui no exercício 2, ó, eles vão ser dispostos no interior, ó, de uma parede termicamente isolada. Então, como que eu vou fazer isso? Venho aqui também, ó, o primeiro aqui, o A1, né, ó, condutores isolados em parede termicamente isolada, tá? Então, vou utilizar aqui o método de referência 1, tá? Então, são tabelas, depende do tipo, né? Às vezes são tabelas diferentes, mas você tem que cuidar qual é o método de referência, porque vocês têm que procurar na coluna do método de referência. Aí, beleza, esse é uma das coisas, né? Ver qual é o método de referência. A outra coisa é ver quantos condutores carregados a gente tem, tá? Então, por exemplo, aqui, nesse meu circuito, né? A gente tem duas fases e um neutro, tá? Então, aqui eu venho nessa tabela, ó, duas fases com neutro, eu tenho 3 condutores carregados, tá? Então, também, já vou utilizar essa informação depois. Nesse caso aqui, ó, eu tenho só duas fases do circuito 1, tá? Que é o que eu quero dimensionar aqui no circuito 2. Então, vai ser duas fases sem neutro, daí, ó, 2 condutores carregados. Tudo isso eu preciso saber porque eu vou utilizar essa informação depois para consultar na tabela. Aí, a corrente do circuito. Tá, beleza, ó. Nos dois eu tenho a potência, né, que eu tenho 1.200, eu sei que a tensão é de 220 volts. E aqui também, né, eu sei que a potência é de 10.000 watts e a tensão é de 220 volts, tá? Então, com essas duas informações, potência e tensão, eu consigo calcular a corrente do meu circuito. Aí aqui, ó, pessoal, agora é só ouvir na tabela. Só que, claro, eu tenho que ver, por exemplo, ó, no circuito 2, eu disse que os condutores vão ser de PVC, tá? Então, vocês procurem aqui nessa tabela, tá? Já aqui no circuito 4, ó, os meus condutores são de XLPE, tá? Então, vocês vão procurar nessa tabela aqui, tá? Então, cuidem também para não se confundir entre as tabelas. Aí que nem aqui, ó, beleza, é XLPE, então vou procurar nessa, eu sei que meu método de referência é o C, então ó, a coluna que eu vou procurar vai ser essas aqui, e eu sei que aqui eu tenho 3 condutores carregados, então ó, C3 aqui, ó, tá? Então eu vou vir nessa coluna aqui, né, ver qual é o meu valor imediatamente superior da corrente, por exemplo, se eu calculei corrente de 25 amperes, né? Eu sei que aqui, ó, D22 eu não posso utilizar, né? Porque 22 é menor que 25, então eu vou utilizar o D30. Daí eu só ver aqui, né? 30 vai dar, me dar um condutor de 2,5, tá? Então esse é o condutor que eu vou utilizar, tá? Pelo critério de capacidade de corrente, tá? O que vocês têm que cuidar aqui. No exercício 4 é isso, tá? Por quê? Ó? Porque a temperatura ambiente aqui é de 30 graus, tá?
Essa tabela aqui, ela é utilizada só em temperatura ambiente de 30 graus. Caso a gente tenha uma temperatura diferente, a gente tem que fazer uma correção, tá? Que é no caso aqui do meu circuito 2, né? Que é a minha temperatura ambiente de 45 graus. Então, o que eu faço? Aqui, ó, eu vejo qual é a temperatura ambiente, né? E utilizo um fator de correção. Então, aqui, 45 graus. Deixa eu... Aqui, ó, tá? Ó, daí depende também, né? Se meu condutor é de PVC. No caso, no exercício 2 é. Então, ó, eu vou utilizar um fator de correção de 0,79, tá? Aí, beleza, guarda esse valor. E se vocês olharem, aqui a gente tem outros circuitos juntos, né? Aquela tabela lá também, é só se o circuito estiver sozinho. Então, eu também vou ter que utilizar um fator de correção se a gente tiver outros circuitos juntos. Que no caso aqui também, ó, depende de quantos circuitos eu tenho juntos. Então, no caso aqui eu tenho o circuito 1, o 2, o 3 e o 4. Eu tenho 4, né? Então, eu venho aqui 4, ó, e vejo. No caso aqui, ó, eles estão embutidos num conduto fechado, né? Porque eles estão numa parede termicamente isolada. Então, eu uso aqui dessa primeira linha mesmo, tá? Vou utilizar o fator de correção de 0,65. Aí, o que eu faço? Eu pego a corrente que eu tinha calculado e divido por esses dois fatores de correção, tá? Aí, eu vou ter uma nova corrente. E é com essa nova corrente que eu vou lá pesquisar na tabela daí para ver qual é o condutor adequado, tá? Então, no caso, no exercício 2, vocês vão ter que utilizar esses fatores de correção, tanto de temperatura quanto de circuitos agrupados. Aí vocês vão achar uma nova corrente, aí sim vocês vão vir aqui, né, nessa tabela e consultar qual é a seção do condutor de vocês, tá? Esse seria o passo, né, do critério de capacidade de corrente. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Alguém não entendeu alguma coisa? A hora de fazer também, se achou confuso alguma parte? Tudo certo. E daí depois, o que falta agora é vocês verem, né, o critério de queda de tensão. Como faz isso? Tem duas coisas que vocês podem fazer. Então, a gente sabe, ó, por exemplo, aqui no exercício 2, a queda de tensão é de 4%, tá? Já que no exercício 4, ela é de 2%, tá? Então, primeiro, eu posso só calcular, pelo condutor que eu escolhi, se ele está dentro desse valor, tá? Utilizando essa equação aqui, tá? Que essa equação aqui, a gente encontra qual é a queda de tensão no nosso condutor. Como a gente faz isso? Então, vejam. Aqui embaixo, a gente coloca a área que a gente encontrou, por exemplo, 2,5, né? Vezes a tensão, que vai ser 220 nos dois casos, vezes a potência, vezes a distância, tá? Então, por exemplo, aqui no exercício 2, vocês sabem que a potência é 1.200 e que a distância é 15 metros. Então, vocês vão multiplicar aqui. Se vocês calcularem isso, né, com a bitola aqui de condutor que vocês encontraram pela capacidade de corrente, e esse valor der menor que 4%, tá ok, tá? Esse condutor que vocês escolheram está correto. Porém, se esse valor der maior que 4%, aí vocês vão ter que dimensionar, né, o condutor pelo critério de queda de tensão, tá? Daí vocês vão ter que fazer outro procedimento. Também, aqui no 4 a mesma coisa, né? Veja a bitola do condutor que eu escolhi, né, que eu encontrei pela capacidade de corrente, vejo qual é a potência, no caso aqui 10.000, e a distância, ó, 20 metros, tá? Então, multiplico aqui. Se esse valor, né, de queda de tensão der menor que 2%, beleza, meu condutor está correto, é o projeto. Se der maior que 2%, aí eu tenho que fazer o projeto pela queda de tensão, pelo critério de queda de tensão. Como eu faço isso? Utilizando essa equaçãozinha aqui, ó, tá? Então, vejam. O que a gente coloca aqui, ó? A tensão, tá? 220 volts. Aqui embaixo a corrente, tá? A corrente base. E aqui, ó, vezes a distância em quilômetros, tá? Então, cuidem que a gente tem metros, vocês têm que transformar para quilômetros, tá? E aqui em cima vocês vão colocar qual é a queda de tensão permitida, tá? No caso, aqui 2%, lá em cima 4%, tá? Aí vocês vão encontrar um valorzinho aqui. Com esse valor, vocês vêm nessas tabelas aqui, tá? Só que aqui, ao invés de que nem na corrente que a gente, por exemplo, se tem 25, né, a gente vai usar o de 30, aqui a gente usa o valor inferior, tá? Não o valor superior. Então, por exemplo, se o meu circuito, se eu fiz lá o cálculo e meu ΔV deu 15, tá? Aí eu venho aqui, ó, por exemplo, nessa coluna aqui, ó, eu não vou utilizar 16, tá? Por quê? Porque tem que ser um valor menor que 15, então eu vou utilizar aqui 10,6. Aí eu venho aqui, né, em 10,6 e vejo, ó, 10,6, vai me dar o condutor de 4 milímetros, tá? Então é assim que a gente projeta pela queda de tensão, tá? No caso aqui, vocês têm que ver o circuito de vocês e sempre utilizem fator de potência de 0,95 aqui mesmo, tá? Que no caso essa é uma tabela de um condutor específico, tá? Mas a gente sempre, quando a gente vai projetar os condutores, a gente já sabe quais a gente vai utilizar e a gente vai na tabela daquele fabricante para a gente encontrar, né? Para ver esses valores, tá?
Mas é isso que vocês têm que fazer caso seja necessário o projeto pela queda de tensão, tá? Se lá, quando vocês calcularem a queda der maior que o valor estipulado ali. Se eu não me engano, tem um dos casos que sim, vocês vão ter que fazer o projeto aqui pela queda de tensão também, tá? Daí é exatamente isso que vocês têm que fazer. Tem que utilizar essa equação aqui, encontrar o valor, vir aqui na tabela, ver qual é o valor imediatamente inferior e daí utilizar esse valor de condutor, tá? Alguma dúvida aqui? Alguém não entendeu alguma coisa? Ou quando foi fazer ficou com dúvida? Tudo certo. Tranquilo? Tudo certo? Então tá. Pessoal, agora então, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá? Sem problemas. Vou falar minha proposta para vocês, então. Bom, o nosso trimestre, ele encerra dia 11, tá? Que dia 11 é a semana que vem, tá? Final da semana que vem. E eu estava preocupada com o nosso trabalho, né? Porque que nem, ok, agora a gente vai ter só... Deixa eu voltar. A gente vai ter só 3 notas, né? Tirando o Kahoot ali. Cada trabalho vai valer 3, né? Mas mesmo assim a gente não tinha esse terceiro trabalho. Tá? Aí o que eu estava fazendo? Eu estava fazendo, né? Preparando a nossa aula de hoje, que é sobre entrada de energia. E aí eu pensei, tá, mas o que eu vou pedir para eles fazerem de trabalho, né? Como eu vou fazer isso? E daí eu tive uma ótima ideia. Qual é a minha ideia? Eu peguei a norma que eu estava estudando, né? Que é a que eu ia apresentar para vocês, e eu dividi ela em 23 partes, tá? Então, o que vai acontecer? Semana que vem não vai ser eu que vou apresentar, vai ser vocês, tá? Só que eu dividi em partes muito pequenas, então, tipo, cada um de vocês vai falar 2 minutos, entendeu? Vocês vão ter, tipo, uma página para vocês lerem e fazerem um resumo, tá? Então, vai ser muito rápido, se vocês conseguem fazer esse trabalho muito rapidamente, porque vocês vão ter, cada um vai ter pequenos trechos só, tá? Vejam, eu dividi as normas em 23 partes, então eu dividi em parcelas bem pequenas, só as partes mais importantes. E daí o que eu vou pedir de vocês, então? Que semana que vem, cada um vai apresentar a sua parte. O que seria essa apresentação? Vocês vão ler a norma, tá? A sua parte, tá? Eu dividi em itens. Então, deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Dividir em itens aqui, né? Por exemplo, a gente vai estudar 3 normas aqui, tá? A G é de 161,20, a G é de 13 e a G é de 119. Aí, por exemplo, ó, aqui ó, a pessoa vai falar sobre o objetivo, as definições e as considerações gerais dessa norma, tá? Então, vai ser muito rápido mesmo, tá? Vão ser pequenos trechos, certo? Então, não vai ser nada longo, tá? Inclusive, a nossa aula já vai, eu vou explicar para vocês, eu nem vou dar mais aula hoje, por quê? Porque vocês já podem utilizar esse tempo daí, tá? Até agora, até as 10 vocês conseguem fazer tranquilo. E daí, semana que vem, vocês apresentam. Então, a gente já vai fazer o trabalho, já vai ter a nota até o dia 11 e vai ser fácil para vocês e vai ser fácil para mim também, porque daí cada um fala um pouquinho, né? Vai ser mais divertido do que só eu ficar falando, tá? E a gente já vai ter a nossa nota do terceiro trabalho. Certo? O que eu peço de Quanto vocês? vai valer mesmo? 3 pontos. Eita. Tá? O que eu peço de vocês, então? Eu fiz um arquivo aqui, eu posso já lançar lá no Drive agora. Aqui. No Drive não, né? Ó. Então, quais são as orientações, né? Cada aluno vai ler e resumir um trecho da norma, tá? No dia 10/12, que é a semana que vem, cada aluno vai apresentar brevemente o seu trecho. O que eu quero de vocês? Eu não quero que vocês leiam a norma, tá? Eu quero que vocês... Claro, agora vocês vão ler, vão pegar o seu trecho e vão ler. Às vezes tem umas coisas que não são importantes, tá? Então eu quero que vocês tragam os pontos principais dentro daquilo que vocês leram, tá? Então não é para eu falar tudo que tá escrito ali, tá? Só os pontos principais. E eu quero que vocês façam um resumo, então, tá? Então aqui a norma fala isso, tá? Falem só os resumos dos pontos principais. E quando for exemplificar alguma coisa, procurem imagens, tá? Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu abrir uma norma. Deixa eu... Eu coloquei os links aqui. Tá, então aqui tem os links. Por exemplo, aqui. Vou abrir a norma já de 61,20. Tá, aí, por exemplo, aqui, ó. O item 1, 13 e 6.1. Tá, beleza. No item 3, se vocês olharem, ó, são as definições, tá? Então, define o que é um documento de responsabilidade técnica, o que é um edifício de uso coletivo, o que é uma medição agrupada. O que eu quero de vocês, então? Quem pegar essa parte? Coloque uma imagem, né? Um edifício de uso coletivo, uma edificação que abrigue 2 ou mais unidades consumidoras.
Bota uma imagem ali para exemplificar o que é uma medição agrupada. Procura no Google, medição agrupada, coloca uma imagem ali, tá? Sempre tentem trazer imagens para ilustrar melhor o que vocês forem explicar, tá? Então, sempre que possível, coloque imagem. Podem fazer como vocês quiserem, podem abrir um arquivo no Word, só colocar ali, podem fazer só um slide, tal, o que vocês quiserem. Vejam que cada um vai apresentar muito rapidamente, né? Tipo, eu acho que o máximo que alguém vai falar vai ser 5 minutos, tá? Mas coloquem bastante imagens para ilustrar melhor, para a gente conseguir entender, para que seja fácil da gente entender o que está escrito ali, tá? E aí, então, eu já coloquei aqui, né, esse arquivo aqui de apresentações, que daí aqui eu já dividi os trechos, né? Então, ó, tem os itens que cada um vai falar, né? Por exemplo, uma pessoa fala isso, outra pessoa fala isso, outra pessoa fala isso, tá? E eu também fiz uma tabelinha aqui para a gente já colocar o nome de quem vai apresentar cada parte, tá? Que eu também vou compartilhar com vocês. Então, já vou publicar isso aqui no Google Classroom, daí vocês vão ter, vou colocar aqui até aqui que são 300 pontos, vocês não vão precisar me entregar nada, tá, pessoal? Só vão apresentar no dia, eu vou gravar a apresentação, então, né, quando vocês forem, por exemplo, quiserem revisar alguma coisa assim, é só vocês olharem o vídeo, tá? Não precisa me mandar. Claro, se alguém quiser, tipo, fiz um slide, quero te mandar um slide, tranquilo, pode mandar, tá? Mas não vai ser necessário me entregar nada, vocês podem fazer essa apresentação como vocês quiserem. Se vocês quiserem só abrir a norma aqui e ficar falando, ok, mas lembrem que eu não quero que vocês leiam, tá? Eu quero que vocês expliquem, tá? Uma edificação que abrigue duas ou... Não. Professor, um edifício de uso coletivo é tal isso. Que pode ser isso, 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 tá? Deem exemplos, exemplifiquem, tá? Não é para vocês lerem. Então, eu quero que vocês vão me, sei lá, Emílio, vamos por ordem aqui, me fala um número aí de 1 a 23. Só para eu fazer a divisão aqui, para ver quem vai ficar com cada trecho. Me fala um número. Tá anotado, 12. 12, tá. Então, ó, o Emílio vai apresentar aqui, ó, sobre a GED 119, tá? O item 6, Emílio. Seu item. Eduarda, um número. Qualquer número. Que não seja o 12. Até qual, professor? É de 1 a 23, tá? Eduarda 7. Se vocês quiserem ir escrevendo aí números, podem ir escrevendo, já vou colocando o nome de vocês aqui. Quem escreveu antes pegou, hein? Matias 8. Vitória 19. Luísa 4. Mariana 3. Luísa, o Luiz falou primeiro, Isabel. Luiz 20. Isabelle escolhe outra aí. Lucas 9. Tá? Quem falta? Se vocês não escolherem, eu vou escolher por vocês. João Francisco 21. Pode, Mariana. É que eu falei número aleatório, né? Eu acho injusto. Tu quer trocar teu número, Emílio? Não. Tá tranquilo. Tá usando. Tem alguém aqui que ainda não escolheu? Vamos ver. Camille, qual número você quer? Será que a Camille não está aí? Eu vou escrever os nomes de quem falta. Camille, Eduardo já foi, Emílio já foi, Isabelle, Emanuel, João, Lucas Carvalho. Lucas, Luiz, Luísa, Mariana, Matias, Vitória. Tá, vejam só, vocês não estão na aula, que feio. Tá, então eu vou escolher os números para vocês, tá, pessoal? Então, quem não escolheu aqui, eu vou preencher aqui, vou escolher.
Essa tabela já está compartilhada com vocês, tá? Se vocês quiserem, bom, não tentem trocar agora, porque eu vou preencher com os nomes dos outros, tá? Então, é isso, certo? Então, agora, se vocês... Porque, olha só, deixa eu já explicar algumas coisinhas melhores. Por exemplo, aqui, ó. O trecho 1, tá? Que vai ser a Mariana, então. Ela vai falar do item 1, objetivo, item 3, definições. Daí eu escrevi aqui, ó, todos os subitens, tá? Que tem 3.1, 3.2, coisas assim. E o item 6.1, tá? Então, é só o 6.1 mesmo, tá? Que nem aqui, ó, o 2 aqui, ó, que vai ser a Camille, já que eu escolhi por ela, ela vai falar só do item 6.2, tá? Aí aqui, ó, por exemplo, a pessoa que foi o 3 aqui, que vai ser o Lucas agora, vai falar só sobre o subitem 6.3.1, tá? Então, cuidem, leiam aqui quando tá escrito, né? Por exemplo, se vocês olharem aqui, ó, o 6.4, Luísa, o 6.4, ele é dividido em 3 itens dentro dele, tá? Então, eu botei, ó, tu vai falar só até o item 7, daí a pessoa, outra aqui, ó, vai falar, né, do item 8 até o item 13, tá? Então, prestem atenção bem nessa divisão, tá? Eu tentei, às vezes, quando era um pedacinho mais extenso, eu já dividi em 2. Já vou botar o nome do Ricardo aqui também. Tá? Então, prestem atenção nos itens. Se vocês ficarem confusos, se vocês devem falar alguma coisa a mais ou a menos, ou o que é importante, podem me mandar mensagem, tá? Mas lembrem, apresentem como vocês quiserem, tá? Só vou pedir que vocês apresentem na ordem, então, tá? Então, a primeira vai ser a Mariana, depois vai ser a Camille, depois vai ser o Lucas, depois vai ser a Luísa. Já vou botar a Júlia aqui também. Tá? E aí vão apresentando na ordem, tá? E rapidamente, tá? Não leiam tudo, às vezes vai ter várias coisas escritas, mas será que isso é importante? Talvez não seja importante, tá? Então, tentem fazer também, né, essa avaliação, assim, falem só os pontos importantes mesmo, tá? Alguém ficou com alguma dúvida aqui sobre como fazer? Esse arquivo com as normas tá onde, senhor? Você já publicou? Aqui, ó, tá? Eu vou colocar agora, tá? Então, eu vou botar a apresentação no dia 10/12. Tá, na ordem ali, tá? Eu vou escrever, eu vou já criar ela aqui, para vocês já acessarem, e depois eu escrevo instruções melhores aqui, tá? Tipo, que vai ser na ordem e tal, mas agora vocês já vão conseguir ver aqui, tá? Então, assim, eu acho que vai ficar bom, por quê? Porque vai ser rápido, tá? Cada um vai apresentar rapidamente, vocês já conseguem fazer agora, tá? Então, né, é só dar uma lida ali, resumir, talvez pegar, achar umas imagens lá no Google, tá? Só cuida, então, também, né, de cada norma. Ó. Por exemplo, todos esses alunos aqui, ó, os primeiros 6 são da GED 6120, depois da GED 13 e depois da GED 119, tá? Então, prestem atenção nisso. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, me mandem mensagem. Se vocês, será que isso é importante? Me mandem mensagem. Se não entenderem alguma coisa, me mandem mensagem, tá? Daí esse vai ser o nosso trabalho 3, então, que vale 3 pontos também. E aí já fechamos nossa nota de projetos, ok? Semana que vem, depois da apresentação, vocês já podem sair aí com a nota do segundo trimestre fechada daí. E é isso, então, agora é com vocês, vou deixar esse tempo, vejo que vocês vão ter 1h15 aí, só para fazer isso, eu acho que vai ser bem tranquilo, não vai ficar pesado para ninguém. E acho que a gente consegue, se precisar, a gente pode fazer as apresentações em 2 partes. Mas como são trechos pequenos para cada um, eu acredito que semana que vem a gente já consiga fazer tudo isso, tá? Todo mundo consiga apresentar e daí fecha tudo. Se necessário, dia 17 também, né? Os que faltarem, então a gente utiliza a sala também para apresentação. Ok? Ok. Então tá. Ok, senhor. Então eu vou pegar a lista agora dos alunos, vou completar com os outros nomes aqui, tá? E é isso, pessoal. Agora é para vocês fazerem esse trabalho, então, tá? Que daí semana que vem vocês apresentam.